Oi, tudo bem? Aqui é o Aslan Maciel do WP 24 Horas e eu decidi criar várias séries de conteúdo sobre o WordPress. Tá? Nessa primeira série a gente vai falar sobre começando com o WordPress, onde eu vou te passar todas as informações básicas que você precisa para criar qualquer blog ou site utilizando o WordPress. Tá? E nesse primeiro post dessa série, começando com o WordPress, eu gostaria de falar com você sobre as duas versões do WordPress, para que você selecione aquela que melhor se adequa às suas necessidades ou à sua realidade atual, ok? Então o WordPress ele tem uma versão que é a do wordpress.com, que é a versão gratuita, onde você pode criar seu blog gratuitamente, e tem também a versão wordpress.org, onde você baixa uma cópia do WordPress e hospeda por conta própria, tá? Nós também postamos esse conteúdo no nosso site, então em algum lugar aqui, ou do vídeo ou abaixo na descrição, você vai encontrar o link do post e você vai poder lê-lo na íntegra, ok? E uma coisa que eu gostaria de te perguntar é, você viu o nosso infográfico comparativo? A gente criou um tempo atrás um infográfico onde a gente mostra algumas vantagens e desvantagens e as principais diferenças entre as duas versões. Apesar de ser um guia para 2013, você pode, com toda certeza, utilizá-lo para compor melhor suas ideias, para que você possa decidir-se por uma das versões. Ok? Então aqui está o link para você poder acessar o nosso infográfico. Você também pode procurar lá no nosso site, basta digitar infográfico comparativo ou infográfico, que você vai localizá-lo lá, ok? Então, apesar das duas versões do WordPress utilizarem o mesmo software, ou seja, o mesmo painel administrativo, existem algumas diferenças que são importantes e que você precisa saber para que você possa decidir de uma forma mais consciente sobre a versão que mais se encaixa com o perfil de negócio que você procura desenvolver, ok? Estando pelo wordpress.com, você vai ter um site adicionado a uma rede de sites, a um serviço gratuito. Enquanto utilizando o wordpress.org, você vai ter a sua própria cópia, onde você hospeda da forma que você quiser, tá? Então a gente vai ver mais detalhes sobre isso. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o wordpress.com. Então, por que o WordPress é atraente? Eu digo wordpress.com. Eu diria que basicamente é porque ele é gratuito. Então, por ser um serviço gratuito, muita gente utiliza. Então, dependendo da sua necessidade, você pode sim começar com uma conta gratuita e a gente vai ver que é possível migrá-la no futuro para wordpress.org, se esse for o caso, tá? Além de ser gratuito, outro ponto forte que eu gosto de considerar é que ele é um serviço gerenciado. Isso quer dizer que você não vai precisar se preocupar com várias questões de segurança, atualização, manutenção, diferente da versão auto-hospedada, onde você mesmo terá que cuidar disso tudo, tá? Outra grande vantagem é que o painel administrativo da versão .com é protegido por um certificado de segurança SSL, tá? Então, esses são os três principais pontos de vantagem do wordpress.com. Porém, existem algumas desvantagens também. A principal delas é que você terá que conviver com anúncios, tá? A menos que você pague para não mostrar esses anúncios. Então, você já deve ter ouvido falar a frase não existe almoço grátis, então basicamente é isso, tá? O wordpress.com ele vive basicamente de publicidade. Então, você precisa entender que se você não quer exibir nenhum tipo de publicidade vinda do próprio serviço, você precisa pagar para não mostrar esses anúncios, tá? O seu espaço também está limitado, você tem apenas 3 GB, a não ser que também você pague para expandir esse espaço,
ok? Então, se por exemplo você colocar muita imagem, muita foto, arquivos de áudio, PDFs, esse tipo de coisa, você pode estourar o seu espaço de armazenamento muito rapidamente, tá? A não ser que você utilize serviços externos, como o Flickr, Google Drive ou alguma outra ferramenta externa para poder armazenar esses seus arquivos, tá? Se você quiser ter um domínio próprio, ou seja, o seu site utilizar seu próprio domínio lá, .com.br, você pode pagar uma taxa de $13, tá? E aí você consegue fazer esse redirecionamento. Então, se você não quiser utilizar, por exemplo, seu nome .wordpress.com, digamos que seu blog se chame XPTO, ficaria xpto.wordpress.com. Se você não quiser incluir esse wordpress.com, ou seja, não quiser ser apenas um subdomínio, quiser utilizar xpto.com.br, que seria seu domínio próprio, você tem que pagar também por isso, tá? E você pode ver outros recursos extras também na página de upgrade do próprio wordpress.com, onde ele te diz exatamente aquilo que ele pode te oferecer como serviço pago. Porém, na minha opinião, o que torna o WordPress tão interessante, eu acredito que foi um dos fatores que tornou possível o WordPress se expandir da forma que se expandiu e hoje ser a principal plataforma de criação de blogs e sites e sistemas baseados na web, devido aos plugins, tá? Você provavelmente já ouviu falar sobre os plugins. Então, plugins são conjuntos de funções, digamos assim, ou de funcionalidades que são agregadas ao WordPress. Você pode instalar esses plugins e aí o seu site vai ganhando novas funcionalidades. Porém, na versão gratuita do WordPress, você não vai conseguir utilizar boa parte desses plugins. Eles afirmam que é por uma questão de segurança, e eu até concordo com isso. Muitos plugins possuem vulnerabilidades ou erros de codificação, e eles, por estarem interligados, formando uma grande rede, eles não podem comprometer a segurança dos outros usuários. Então, aquilo que tornaria o WordPress tão interessante, que são os plugins, você não vai conseguir utilizar boa parte deles utilizando a versão wordpress.com, tá? Se você, por exemplo, também deseja monetizar o seu blog, utilizando a versão .com, esquece, tá? Eles são bem restritivos e você não vai conseguir trabalhar inserindo anúncios, por exemplo, do Google, tá? O AdSense, ou anúncios do AdWords. E também, provavelmente, você não vai conseguir trabalhar com muitos programas de afiliados, a não ser que também você pague por isso, tá? Então, você tem que ler lá os termos de uso para saber o que você pode ou não fazer. Eu recomendo que você leia muito atentamente e, é claro, você não está criando um site, um blog e vai enchê-lo de conteúdo para ser banido, para ser bloqueado, certo? Então você precisa ler os termos de uso para que você não quebre nenhum deles e depois fique na mão aí, ok? Já a versão auto-hospedada do WordPress, você não vai precisar pagar taxa alguma se você quiser monetizar. Inclusive no nosso site a gente dá várias e várias formas de monetização para sites e blogs e você pode segui-las à vontade e ganhar dinheiro através do seu blog, tá? Também existem alguns códigos JavaScript e alguns iframes que estão disponíveis na internet para que você utilize no seu WordPress e adicione também algumas outras funcionalidades, tá? E a versão gratuita também não vai te dar muito suporte a isso. Então, se você precisa adicionar alguns códigos, por exemplo, de autoresponders, serviços de e-mail marketing, tá? E alguns outros serviços que trabalham com redes sociais, principalmente, você não vai conseguir trabalhar de forma satisfatória na versão gratuita, tá? Então, utilizando a versão .com, você basicamente está limitado
aqueles recursos que eles consideram como seguros a toda a rede, tá? A todos os usuários. Então, se existe algum plugin ou funcionalidade que você queira adicionar, você tem que analisar se você vai conseguir fazer através da versão gratuita, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre a versão .org, ou seja, a versão auto-hospedada. Então, se você quer ter controle total sobre o seu site, é a versão ideal para você, tá? Ele é perfeito para quem quer ter o controle total. Você tem total flexibilidade, a flexibilidade, o controle que a versão gratuita não vai te dar. Então, você vai poder instalar a quantidade de plugins que você quiser. É claro que você vai fazer isso com sabedoria. A gente também já falou muito sobre isso, sobre a quantidade de plugins, enfim, sobre plugins confiáveis. Então você pode pesquisar lá no nosso site, que a gente está sempre dando dicas em relação a isso, tá? Mas você tem sim a liberdade de instalar qualquer plugin, qualquer tema e personalizar o seu site da forma que você quiser, tá? Então, essa é a principal vantagem de utilizar a versão auto-hospedada do WordPress. Então, você pode personalizar o seu site sem ter que pagar nenhuma taxa extra, sem ter que pagar nenhum centavo a mais por isso, tá? A cópia é sua, a hospedagem você contratou e você faz o seu site que você quiser. Basicamente é isso, tá? Então você pode instalar plugins de e-commerce, como o WooCommerce, por exemplo. Você pode instalar plugins para transformar o seu site num site de membros. Enfim, qualquer funcionalidade que você queira incluir no seu site, a versão auto-hospedada vai te permitir, tá? Mas, como a gente ouviu lá no filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, com a versão auto-hospedada, a responsabilidade pela segurança, pela atualização, pela manutenção do seu site é inteiramente sua. Então, como eu falei, alguns plugins, por exemplo, possuem vulnerabilidade. Então, a partir do momento que você optou pela versão auto-hospedada, você é responsável por cada vulnerabilidade e por suas correções. Então, se seu site quebrar, for hackeado ou acontecer alguma coisa, você é responsável pela restauração desse site. Por isso, é sempre muito importante você fazer backups regularmente, tá? E lá no site também você encontra muitos tutoriais que vão ensinar você a fazer isso, inclusive automaticamente. Para tornar a decisão pelo WordPress auto-hospedado possível, você terá que comprar um domínio, tá? Então você precisa escolher um bom domínio, comprá-lo, e você precisa também contratar uma hospedagem. Você vai precisar de um servidor de hospedagem, um serviço de hospedagem, e nós recomendamos alguns. Você pode ver lá no nosso site. Então você vai precisar disso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas de antemão eu queria deixar isso claro, tá? Você vai ter um custo, então a aquisição de um domínio vai te gerar custo também, e a hospedagem também. A boa notícia, digamos assim, é que o custo disso é muito pequeno. Você consegue comprar domínios muito baratos, você também pode hospedar a menos de R$10 mensais. Claro que você precisa escolher um bom provedor, tá? E é por isso que a gente recomenda alguns. Então, se você seguir as nossas recomendações em relação aos provedores de hospedagem, você com certeza não vai ter problema. E se eu posso te dar uma dica sobre hospedagem, saiba que hospedagem barata tem custo, tá? O que eu quero dizer com isso? Você vai receber aquilo que você pagou. Então, se você não está pagando nada, não adianta querer esperar muita coisa da sua hospedagem, tá? Eu digo isso porque existe sim algumas hospedagens gratuitas e algumas hospedagens que são muito baratas, mas que não vão te dar o suporte e a qualidade que você precisa, pelo menos se você realmente for sério em relação ao seu site, você não vai ter desses serviços, tá? Então, é importante que você escolha um bom serviço de hospedagem, tá? Porque no final das contas o barato pode sair caro e aí você pode perder muito tempo e dinheiro tentando resolver problemas
que você teve por contratar uma hospedagem de baixa qualidade, tá? Então, enquanto a versão auto-hospedada vai te dar controle total, vai te dar liberdade, flexibilidade para instalar qualquer coisa, ela também vai adicionar um nível extra de complexidade, de responsabilidade, o que a gente falou. Então você vai cuidar da segurança, da atualização, da manutenção, enfim, da compatibilidade entre os plugins e o próprio WordPress. E eu sei que isso assusta muita gente, tá? Você pode pensar o seguinte: eu não tenho muita informação, não tenho conhecimento sobre o WordPress. Então você tem basicamente duas opções. Você pode optar pela versão gratuita, e é até um bom começo, digamos assim, tá? Você, como eu falei, você pode migrar a qualquer momento. Ou, se você quiser aprender um pouco mais sobre o WordPress, você pode também se inscrever no nosso curso WordPress para iniciantes. Então esse curso vai te ajudar com todas as informações que você precisa para dominar o WordPress. Então, se você precisa aprender mais sobre o WordPress para criar a plataforma para os seus negócios online, para criar seus sites, para criar seus blogs de forma profissional, o nosso curso vai te ajudar, tá? Então, para concluir, eu acho que ficou bem clara as diferenças entre as duas versões, a gratuita e a auto-hospedada do WordPress. Eu acho que você já tem, com essas informações, um caminho para poder decidir, tá? Então, as maiores vantagens do WordPress.com, como a gente falou, é porque ele é gratuito, porque ele é seguro e ele é gerenciado. Isso significa que eles mesmos vão cuidar das atualizações, da manutenção. Então, como eu falei, ele pode ser um ótimo caminho para quem está começando. Então, imagina, por exemplo, se você quer começar a blogar, mas você não tem dinheiro para investir agora, você não tem recursos, enfim, por uma série de razões, talvez você queira optar pela versão gratuita e já começar a construir conteúdo, começar a construir autoridade na internet e depois você migrar. E a pior desvantagem do WordPress.com é porque ele realmente é muito limitante. Então você não vai poder fazer tudo aquilo que você deseja com o seu site, tá? Você não vai ter o controle total sobre ele. E a maior vantagem do WordPress.org, que é a versão auto-hospedada, é justamente essa quantidade de recursos extras, de flexibilidade que você tem, que você pode fazer aquilo que você quiser com o seu site. Então, essas duas situações onde você tem controle total, flexibilidade, liberdade, e de um outro lado você tem restrição, mas você tem segurança, você tem uma ferramenta grátis. Eu acho que isso já vai te ajudar a decidir qual é a melhor plataforma para você criar o seu site, criar o seu blog. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe ele com seus amigos, que você curta, tá? E deixe seus comentários, diga quais são as suas dúvidas, suas perguntas, o que você achou, as suas dificuldades. Se quiser, pode enviar um e-mail para a gente também, que eu vou ter todo o prazer em responder, tá? Eu respondo um a um. E lembrando que esse post é apenas o primeiro da série Começando com o WordPress. Então fique atento, tá? Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no nosso site para você ser avisado dos próximos posts e das atualizações que nós vamos fazer, tá? Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.